A ONU não é somente um governo mundial, mas é um governo mundial espiritual, sob a liderança de um Papa. Mas o chifre pequeno, ele muda a lei de Deus. Ele altera a lei de Deus. Porque ele quer se colocar no lugar de quem? De Deus. Tá pronto? Então vamos lá. Diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Esse homem aqui, esse aqui é o anticristo. É a ponta pequena lá de Daniel 7, Daniel 8. O Espírito Santo colocou na nossa mente para estudarmos com vocês hoje sobre o governo mundial. Uma autoridade global. O palco está sendo montado. O palco está sendo montado para um governo mundial absoluto, uma autoridade global que agirá com mãos de ferro. Será uma ditadura mundial sem liberdade alguma de ir e vir. As cidades de 15 minutos, é isso mesmo, cidades de 15 minutos, onde tudo o que você precisar estará a uma distância de 15 minutos a pé. Você poderá se locomover a pé ou usando bicicletas públicas. Nem mesmo a bicicleta será propriedade privada sua, será pública. Essas cidades de 15 minutos estão sendo planejadas para começarem em 2024. São verdadeiros guetos para aprisionar os moradores num pequeno espaço. É o fim da liberdade de frequentar esta ou aquela igreja a uma distância que ultrapasse os 15 minutos a pé. Não será apenas um governo mundial, mas será um socialismo mundial, um comunismo mundial, sem liberdade de comprar ou vender ou comer aquilo que você quer, ou mesmo de frequentar a igreja que você deseja. Quando nós examinamos as profecias para o tempo do fim, as profecias que estão aqui no livro de Daniel e no livro de Apocalipse, quando você examina essas profecias escatológicas, você percebe que o palco está montado para um governo mundial, para uma autoridade global. Como será formado este governo mundial? A profecia de Daniel e de Apocalipse nos revela como será formado o governo mundial. Quem será a autoridade global neste novo governo? A profecia também de Daniel e Apocalipse nos revela. Louvado seja Deus que nos deu as profecias, porque Deus não fará coisa alguma sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus revelou para que você saiba o tempo em que estamos vivendo. Estamos às portas da segunda vinda de Jesus Cristo. Aleluia por isso. Vamos começar lendo Daniel. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 2, e vamos ver os versos 42 a 44. Abra sua Bíblia, Daniel, capítulo 2, e vamos ver então os versos 42 a 44. Aqui fala do mundo político, dividido em 10 reinos, exatamente no tempo em que a pedra descerá do céu. Todos nós entendemos que esta pedra que vai descer do céu e vai atingir a estátua nos pés, destruindo toda aquela estátua que Nabucodonosor viu no sonho, com cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e pés em parte de ferro, em parte de barro, com 10 dedos. Nós sabemos que esta pedra que vai ser lançada do céu representa a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso amado Jesus Cristo, que voltará e destruirá os governos terrestres. Mas nesse tempo serão 10 reinos mundiais, porque são 10 dedos na estátua. Nós lemos aqui no capítulo 2 e o verso 42 em diante. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro,
Assim, por uma parte, o reino será forte e por outra será frágil. Daquelas 10 nações que surgiram do Império Romano lá em 476 depois de Cristo, daquelas 10 nações, umas eram fortes, outras são fracas. Mas, queridos, esta profecia tem dupla aplicação. Aplica-se para o passado, as 10 nações que surgiram quando houve a derrocada e o fracasso do Império Romano do Ocidente, mas esta profecia tem uma aplicação também para o futuro, para o exato momento em que a pedra descer do céu, no exato momento em que Jesus Cristo descer com poder e glória. O mundo estará dividido em 10 reinos, representados pelos 10 dedos da estátua, porque a pedra vai atingir os dedos da estátua e destruir todos os governos terrestres, que não serão mais do que 10 governos, 10 blocos, 10 supernações. Por isso, meus queridos, aqui nós vemos uma profecia que precisa ser entendida como dupla aplicação. Lemos também o verso 43. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, que reis? Os 10 reis. Naquele tempo, em 476, quando acabou o Império Romano do Ocidente, os 10 reinos eram todos ali da Europa, 10 reinos da Europa. Mas agora, quando a pedra descer do céu, os 10 reinos são mundiais. Por isso tem dupla aplicação, porque serão 10 reinos mundiais que serão destruídos na segunda vinda de Jesus Cristo. Mas nos dias destes reis, os 10, lembrem-se, não são 7, são 10 reinos, mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. É o reino da glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que será estabelecido agora, neste tempo, nesta nossa geração, em que o mundo está montando o palco, o cenário mundial é de 10 supernações. E aqui diz, este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, ou seja, os 10, e será estabelecido para sempre. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Mas o chifre pequeno, ele muda a lei de Deus. Ele altera a lei de Deus. Porque ele quer se colocar no lugar de quem? De Deus. Vejam, o que é que o diabo Satanás quis fazer lá no céu? Não quis subir ao Altíssimo, erguer o seu trono, ser como Deus, semelhante ao Altíssimo e assim por diante? Ele conseguiu fazer isso no céu, sim ou não, igreja? Mas ele fez e faz na terra através de um poder instituído por ele. Que poder é este? Que domínio é este? O chifre pequeno proferirá palavras contra o Altíssimo. O chifre pequeno fará guerra contra os santos do Altíssimo. O chifre pequeno lutará contra a lei de Deus. O chifre pequeno levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes. Isso nós encontramos em Daniel 8:25. E trabalhará contra a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. Jesus disse, santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a... O chifre pequeno tentaria destruir, trabalhar contra a verdade. Quem é aquele que quer se colocar no lugar de Deus e ser contra Deus, senão o anticristo? É ou não é verdade? Responda para mim. Esse prefixo grego anti, ele significa
no lugar de e contra, certo? Anticristo, ele quer se colocar no lugar de Cristo, mas ele também é o quê? Contra Cristo. E ele é contra Cristo porque ele quer se colocar no lugar de Cristo. E aí surge então a pergunta, ou as perguntas, melhor dizendo: quem nos domínios do antigo Império Romano se assenta num templo e se ostenta como se fosse Deus? Quem? Segundo ponto: quem dos poderes que se levantariam daquele império cumpre a profecia? Quem dos domínios do antigo Império Romano se assenta num templo e se ostenta? Você quer conhecer a verdade acerca do chifre pequeno? Sim ou não? Você está preparado? Quer mesmo conhecer? Você que está nos assistindo, você quer conhecer mesmo a verdade acerca do chifre pequeno? Está preparado? Então eu peço para você, ore nesse momento, porque a revelação de Deus para muitos será chocante e inesperada. Mas eu quero que vocês saibam que esta aqui não é a minha opinião, não é o que eu penso, não é o que eu acho, mas é o que a Bíblia está revelando, e a palavra de Deus está nos indicando e nos mostrará quem é este que se levanta contra Deus. Tudo que se chama Deus se coloca no lugar de Deus, se assenta num santuário como se fosse Deus, que mudou os tempos e a lei de Deus, que surgiu de Roma, poder político e religioso, um poder que se levantaria após a queda do Império Romano Ocidental, ou seja, após a queda dos 10 chifres. Rômulo Augusto rendeu-se em 486 diante de Odoacro, rei dos Érulos. Esta é a queda do Império Romano Ocidental, marca o início da Idade Média. Segundo ponto: em 533 depois de Cristo, o bispo de Roma é nomeado por Justiniano, do Império Romano Oriental, como o cabeça de todas as igrejas. Terceiro ponto: desta forma, o bispo de Roma se tornou oficialmente dirigente máximo da cristandade. Ele era mais forte do que os outros 10 anteriores a ele. 3 chifres caíram para que o poder do chifre pequeno fosse estabelecido. Isso se cumpriu com a queda dos Érulos, dos Vândalos e dos Ostrogodos em 538. Os Ostrogodos foram a última tribo ariana que caiu diante de Roma. E neste ano 538, Roma então foi oficialmente estabelecida como a capital da igreja cristã antiga. Estão entendendo? Ou seja, guardem essa data, 538. Este chifre seria diferente dos 10 que antecederam a ele. É por demais evidente que o governo religioso, eclesiástico, romano é completamente diferente dos governos seculares que o antecederam. A igreja romana passou a dominar política e religiosamente. Foi ou não foi assim? Punha reis e tirava reis. Dominava política e religiosamente. Queridos, quando nós estudamos, e eu quero convidar você agora a abrir comigo a palavra de Deus lá no livro de Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, Novo Testamento, segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Veja o que o Paulo escreveu, o apóstolo Paulo: ninguém de nenhum modo vos engane,
porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, querendo parecer ou ostentando-se como se fosse quem? O próprio Deus. Ó queridos, quem é esse poder que vem de Roma, que se assenta num santuário como se fosse o próprio Deus, ostentando-se, se levanta contra tudo que é Deus e quer ser como o próprio Deus? Nós temos aqui uma revelação de que... Ok, preparadíssimo. Então pega a Bíblia, pega uma caneta e vamos abrir agora para eu te mostrar a bomba que ajuda a revelar, ou já está revelado, mas que ajuda a revelar mais claramente quem é o anticristo. Vamos abrir a Bíblia na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Está bem aqui? Capítulo 2, versículos 3 e 4. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4. Essa é a bomba. Essa é a bomba. Tá pronto? Então vamos lá. Diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Esse homem aqui, esse aqui é o anticristo. É a ponta pequena lá de Daniel 7, Daniel 8. Então diz assim: e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Agora, olha a bomba no verso 4. O qual se opõe e se levanta a favor ou contra. Vai, a favor ou contra. O que diz tua Bíblia? A minha diz contra. E a tua? É a mesma Bíblia. Então veja: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Isso aqui, que a gente acabou de ler, é o anticristo. Só que a Bíblia agora deixa mais claro e chama assim: homem do pecado, filho da perdição, porque a Bíblia está se referindo a um homem. O anticristo é homem. Claro que o diabo também é um anticristo, com certeza, mas o diabo não aparece. Ele não vem pessoalmente com a sua cara aí, expondo a sua cara diante das pessoas. O diabo usa seres humanos, usa poder, usa movimentos, entendeu? Para poder, então, para colocar as suas ideias e para estabelecer os seus planos. Nesse caso, esse texto diz que a Bíblia revela que viria o homem do pecado, o filho da perdição. Sabe por que fala homem do pecado? Porque esse poder, o anticristo, que surgiria em Roma, iria mexer na lei. Lembra? Mudaria os tempos e a lei. E pecado é a transgressão da lei. Isso é pecado. Pecado é a transgressão da lei. Então, esse homem do pecado, ou seja, esse sistema religioso de Roma, mudou a lei de Deus. A lei de Deus diz uma coisa e eles dizem outra. A Bíblia Sagrada apresenta os 10 mandamentos de uma maneira e eles dizem outra. Então, se eles mexeram na lei, como está escrito em Daniel 7:25, se você compara o catecismo com a Bíblia, você vê claramente a mudança. E isso é pecado. Isso é pecado para quem mudou e pecado para quem segue a mudança que eles fizeram. Por isso a Bíblia chama homem do pecado, filho da perdição. E tem mais. Esse homem do pecado, esse filho da perdição, a Bíblia diz que ele se assentaria no santuário de Deus, no trono, como se fosse o próprio Deus. E eu pergunto, quem é que faz isso? Não é o sistema papal? Sim, é o sistema papal. Quando eu falo sistema,
é porque nós não nos referimos a uma pessoa, mas nos referimos a um sistema, como diz a Bíblia, a um poder. Não é uma pessoa, um ser humano, o João, o Pedro, a Maria, não. É um sistema, é um poder. E a Bíblia é clara. Assentou-se no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. E o detalhe, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Portanto, está claro a respeito do anticristo, que seria o poder religioso de Roma, como está escrito em Daniel 7 e também em Daniel 8.